minha família é eleita e abençoada desde o ventre de sua mãe. Hoje vou entrar num assunto muito polêmico, mas sempre passo um fundamento mais plausível para a sua vida espiritual. Peço a todos os amados irmãos que compartilhem essa mensagem para os nossos amados irmãos evangélicos deixarem de ser minas de ouro para os nossos amados irmãos pastores. Primeiro, meus queridos, vamos entender esse assunto. Há milênios, a literatura bíblica foi usada para botar medo, pânico e culpa na vida das pessoas. Vamos analisar dentro dela o término da lei mosaica e o fim das ordenanças. Tudo começa quando o escritor começa a narrar no livro porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Está lá nas cartas de Romanos, capítulo 10, verso 4. Esse versículo que consta na carta enviada à cidade de Roma faz parte de seu argumento a respeito da salvação dos gentios e dos judeus dentro do grande plano divino. A argumentação completa segue no capítulo 9, meus queridos, ao capítulo 11 da carta. Notamos que na mesma literatura, o escritor narrando o fim da lei mosaica em Éfeso, capítulo 2, verso 15, aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dos dois criasse em si mesmo um novo homem, fazendo a paz. Por que os pastores evangélicos não lêem essas mensagens nos seus templos atuais? Para o povo brasileiro, meus amados, começar a entender a verdadeira história dos judeus, que as leis cerimoniais eram para eles, não para os brasileiros. É lamentável, meus amados irmãos, há tanta falta de amor nesses lugares. Vamos analisar nesta carta histórica de Mateus capítulo 23, verso 15. Olha só, acompanhe comigo. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que percorre o mar e a terra para fazer um prosélito, e depois de ter feito, o fazeis filho do inferno 2 vezes mais do que de vós. Ai de vós, condutores cegos, pois que direis, qualquer que jurar pelo templo, isso nada é, mas o que jura pelo ouro do templo, esse é devedor. Vamos percebendo o escritor, meus amados, narrando essa história e repreendendo a 4 personagens aqui. Os condutores cegos, que hoje representam os pastores, que levam o povo brasileiro a viverem em transgressão da lei para Israel. O escriba, o fariseu e o hipócrita, encontramos na nova aliança todos os fatos aniquilando o fim da lei cerimonial. Quando o escritor narra essa afirmativa que o escriba, o fariseu e o hipócrita estão tentando fazer um convertido para o judaísmo, logo Jesus repreende eles, pois nos dias atuais é a mesma coisa. Vejo pessoas, meus amados, nas portas dos templos evangélicos, com panfletos, com jornais, com diversos planos para fazer um convertido para as leis cerimoniais, que foram abolidas para os judeus da época. Ou seja, são fariseus tentando converter os filhos de Deus que já nasceram salvos para uma maldição. Como tem escrito na própria literatura bíblica em Gálatas, capítulo 3, verso 13 e 14. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar. Porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro, para que a bênção de Deus
chegasse a Abraão. Olha só, meus queridos, e chegasse até nós, gentios, em Cristo Jesus, a fim de que recebemos pela fé o Espírito prometido. Percebam o escritor narrando essa carta aos Gálatas, meus amados. Nós que não fazemos parte da literatura, já nascemos salvos, ou seja, já nascemos abençoados. Mas os amados pastores evangélicos insistem em trazer todos os evangélicos para uma maldição que era para os judeus da época. Vamos analisando e percebendo que os evangélicos são a mina de ouro para os pastores, pois eles trazem as leis já aniquiladas, meus queridos, há mais de 12.000 anos, feitas para os judeus. Olha só, para a vida das pessoas nos dias atuais, sem o conhecimento que eles já são eleitos e filhos de Deus. Que a graça de Cristo esteja com todos vocês, meus amados e queridos irmãos.